pessoal. Meu nome é Analícia e essa é a Graziele. Oi. Essa é a Emily. Oi. E essa é a Maria Letícia. Oi. Nós nos juntamos para gravar podcast sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e esses podcasts não são oficiais da igreja. Agora eu vou passar para a Emily, que vai fazer algumas perguntinhas para a gente se conhecer melhor. Então, primeiro vamos começar falando quem somos. Eu me chamo Emily de Oliveira Rosendo, eu tenho 14 anos e eu nasci em Goiânia, no Brasil. Atualmente eu estou morando em Portugal, em Olé, e eu vivo com a minha mãe, com meu pai e com meu irmão. E todos nós aqui em casa somos membros da igreja. E agora eu passo o tempo para Graziele. Oi, pessoal, eu me chamo Graziele, eu tenho 15 anos e eu sou do Iguatu, Ceará, Nordeste brasileiro. Eu moro aqui, sempre morei aqui, e eu estou muito feliz por estar gravando aqui com vocês. Eu passo agora para minha grande amiga, Maria Letícia. Olá, eu sou a Maria Letícia, eu tenho 16 anos, eu nasci em Fortaleza, capital do Ceará, e agora eu moro em Lagos, Portugal. E agora, por último, sobrou eu me apresentar. Então, meu nome é Analícia, eu também moro no Iguatu, assim como a Graziele. Eu e a minha irmã somos as únicas membros da família vivos. E eu também sempre morei aqui, nasci aqui e moro aqui desde sempre, tenho 15 anos. Agora nós temos outra pergunta, que é como nos conhecemos. Maria Letícia quer falar um pouco de como nos conhecemos, depois passa o tempo para as outras. Tá bom. Depois que eu fui batizada, eu comecei a conhecer as pessoas aos poucos. Eu conheci a Graziele pela internet, porque ela é amiga do missionário que me batizou. E quando eu vim para cá, para Portugal, o presidente do meu ramo me apresentou a Emily, e eu apresentei a Emily para a Graziele. Eu conheci a Emily graças a Letícia. E eu conheci a Letícia um dia pela internet, né, conversando pelo chat, porque ela é muito amiga de um grande amigo meu, que a batizou. Eu conheci a Analícia porque nós moramos na mesma cidade, frequentamos a mesma escola e fazemos literalmente as mesmas coisas. E nós estamos sempre presentes nos mesmos lugares. Então, ela também me ajudou a conhecer o Evangelho. Como a gente se conheceu, Analícia? Então, como a Graziele falou, foi dessa forma mesmo, né? E aí, eu tive essa amizade com a Graziele, ela me apresentou a Maria Letícia, né? Eu só ouvi falar dela porque eu também sou amiga do missionário que a batizou. Então, e a partir da Maria Letícia, eu conheci a Emily. E aí, todos nós nos conhecemos e todos nós nos tornamos amigas. A próxima pergunta é como nós conhecemos a igreja. E eu vou começar falando, e depois a Graziele pode falar. Eu nasci no convênio, então quando eu nasci, meus pais já eram membros da igreja. Tudo sempre foi normal para mim, todos os mandamentos sempre foram fáceis de ser guardados, seguidos, mas a primeira vez que eu senti que eu tinha o meu próprio testemunho foi quando eu fui a primeira vez ao templo. E mais ainda quando eu fui o meu primeiro FSY, que são várias partes do FSY, e teve uma parte que realmente foi marcante para mim. E realmente lá eu vi que eu consegui meu primeiro testemunho. E eu tive a certeza de todas as coisas que eu já vivi até aqui. E agora eu passo tempo para Graziele. Então, citamos tanto esse missionário e ele também me ajudou a conhecer o Evangelho. Vou até citar o nome, o Thalisson. Ele serve hoje onde a Maria Letícia morava, em Goiânia. E ele e a Analícia um dia me visitaram. Mas antes disso, eu tinha perguntado a Analícia sobre a igreja, né? Porque eu vi ela fazendo algumas coisas que era diferente pela religião dela, porque ela tinha essa religião. Ela sempre me contava, mas era muito pouco, nada demais. Mostrava mais com ações. E eu perguntei para ela sobre a igreja. Ela me mostrou um pouco e me visitou na mesma noite com esse rapaz e sua irmã, Thalisson, e a Letícia, outra Letícia. E me levaram para a igreja, me convidaram para a igreja.
Eles me convidaram para a igreja e eu fui no domingo. Senti o espírito e me senti muito feliz por ter ido. Quando eu estava voltando para casa, os missionários me barraram e perguntaram se eu gostei. E eu respondi que sim. E eu falei os meus sentimentos da reunião. Os sentimentos que eu senti na reunião. Eles me perguntaram o meu endereço e logo começaram a me ensinar. E eu voltei novamente a sentir o espírito, testificando de todas as coisas que eles falavam. E uma semana depois, na segunda, dia de transferência, eu fui batizada no dia 25 de junho de 2018, há 2 anos atrás. A Analícia esteve presente no meu processo de conversão, então eu acho que é válido que ela conte para vocês agora como ela se converteu. Então, eu conheci a igreja, os missionários e todo esse universo quando eu tinha 10 anos. Eu tinha acabado de completar 10 anos em junho de 2015. E eu ia, porque a minha irmã ia, ela tinha sido levada pelo amigo dela. E eu confesso, quando eu era pequena eu ia para a igreja, porque na primária eles faziam perguntas e se você respondia certo, você ganhava bombom. Porque a gente brincava e porque a gente cantava vários hinos e era muito legal, eu gostava muito daquilo. E com o tempo, uma hora ou outra eu deveria ter um testemunho, porque eu ia todos os domingos, né? Só que demorou um pouco. Eu conheci em junho de 2015 e só me batizei em março de 2017. Então eu passei muito tempo indo para a igreja só por ir. E aí os missionários começaram a me ensinar. E uma semana antes do meu batismo eu comecei a ler o livro de Mórmon. A gente estava no acampamento da igreja e lá tinha piscina, tinha campo, tinha jogos, tinha um monte de coisa. Só que no domingo era o dia do Senhor. E eu não entendia por que a gente não podia usar aquelas coisas todas que estavam na chácara. E a gente foi ler o livro de Mórmon pra passar o tempo, aproveitar o domingo. E depois desse dia eu não parei mais de ler. Todos os dias eu lia um pouquinho. Todos os dias eu lia. E isso foi no começo de 2017. E o meu 2017 foi completamente diferente. Com a leitura do livro de Mórmon, eu ganhei um testemunho sobre a igreja, eu senti o espírito. E nesse ano eu comecei a mudar os meus padrões de vestimenta, meus padrões de fala. E depois de todo esse ano, todo esse processo de pouquinho em pouquinho, no final do ano eu visitei o templo. E o templo, ele fez juntar todas aquelas coisas que eu já tinha sentido. E eu falei, realmente, essas coisas são verdadeiras, não tem como negar. E se qualquer pessoa sentisse o que eu tô sentindo agora, ela teria um testemunho de a Igreja de Jesus Cristo só dos últimos dias. E aí, depois desse dia, cá estou eu. Todo dia aprendendo um pouquinho e tendo mais certeza desse evangelho. E agora eu passo a palavra para Maria Letícia, que tem um testemunho muito emocionante sobre a igreja. Eu sou a membro mais nova, né? Que eu sou uma bebê. Eu fui batizada tem 10 meses, mas eu comecei a procurar a tal da igreja verdadeira quando eu tinha 7 anos. Quando eu tinha 7 anos, eu fiz uma oração e perguntei para Deus se existia alguma igreja, me diz, por favor, porque eu estou procurando. E aí ele não me respondeu imediatamente. Então, eu estava trancada no meu quarto, que era a forma com que minha mãe tinha me ensinado a orar. E eu ia sair. E aí Deus falou, não sai, fica aí, que eu vou te falar. E aí eu fiquei parada, né? Fiquei confusa. E eu ouvi a voz de Deus. E ele dizia, vai chegar um dia que você vai saber tudo. Vai ser um sinal tão claro que você não vai conseguir negar. E aí, eu só tinha 7 anos, então esse sinal não chegou nesse tempo. Então, eu conheci muitas igrejas. Fui batizada 2 vezes antes de me batizar na Igreja de Jesus Cristo. E fiz muitas coisas. E depois, em agosto de 2019, eu estava num dia muito triste. Muito triste. Eu acho que deve ter sido um dos dias mais tristes da minha vida. Mas eu estava andando de volta para minha casa no final desse dia, em torno das 7, 8 horas, e era uma rua muito escura, a rua em que eu morava, e eu vi 2 missionários. E eu já sabia que eles eram missionários da Igreja de Jesus Cristo, porque a minha amiga que me acompanhava e que era minha melhor amiga, ela sempre falava deles e falava que recebia visitas deles quando era criança.
e que até já tinha ido para a igreja. Então, eu sempre via eles na rua e perguntava no meu coração, por que eles nunca falaram comigo? Será que algum dia os missionários vão falar comigo? E aí, nesse dia, quando eu olhei para eles, eu vi os missionários e parecia que eu já tinha visto eles antes. Aqueles dois missionários, parecia que eu já tinha visto eles antes, mas eu não reconhecia. Então, eu estava nessa rua escura, que era a rua da minha casa, e eu tinha um vizinho que era meio estranho. E aí, eu estava com medo, e ele estava na porta da minha casa, e eu estava com a minha amiga. E quando a gente foi passando, eu falei, a gente estava cruzando os missionários, eu falei, quando eles passarem pela gente, você vai atrás deles e eu vou na frente. E aí eu vou para casa e você acompanha eles, porque eles iam pelo mesmo caminho da casa dela. E aí a gente combinou assim. Só que quando a gente foi passar por eles, eles pararam. E na hora que eles pararam, eu ouvi dentro da minha cabeça falando: você vai ver um sinal tão grande que você não vai conseguir negar. E aí os missionários olharam para mim e falaram: nós somos os missionários e a gente queria falar uma coisa para vocês. A gente pode? E eu falei: pode. E aí eles falaram: Jesus Cristo ama vocês. E aquela frase penetrou meu coração como se fosse a coisa mais maravilhosa que eu já tinha ouvido. É claro que eu já tinha ouvido que Jesus Cristo me amava, mas a forma com que eles falaram me fez acreditar. Então eu voltei para casa encantada com aquilo. Deixei o número de telefone da minha amiga e o meu endereço. Aí no outro dia, os missionários foram na minha casa e deixaram um livro de Mórmon. Eu não pude falar com eles naquele dia, mas eu ouvi eles orando e eu estava muito encantada. Então, quando o livro de Mórmon entrou na minha casa, eu perguntei se eu podia ler. E eu recebi uma resposta. Eu podia ler se fosse para eu encontrar os erros. Então, eu decidi que eu tinha que estudar ele. Então, naquele dia, que foi dia 16 de agosto do ano passado, eu sentei, li o livro de Mórmon. Depois fiz uma oração para saber se era verdadeiro. Os missionários não tinham me ensinado que eu tinha que fazer isso, porque eu ainda não tinha falado sobre o livro de Mórmon com eles. Mas eu sabia que eu tinha que fazer isso para saber se alguma escritura era verdade. Então, eu orei e assim que eu terminei de orar, eu senti como se tivesse sido preenchida. Eu gosto de falar isso sobre o sentimento, porque era exatamente o que eu senti. Era como se eu tivesse vazia e tivesse sido preenchida. E aí, o que eu ia falar agora para os meus pais? Eu não posso dizer que tem algum erro, porque não tinha nenhum. E eu só tinha lido 3 capítulos do livro de Mórmon. E eu já sabia que não tinha nenhum erro. E aí, os meus pais vieram para cá, para Portugal. E eu comecei a ver os missionários escondida. Eu comecei a me encontrar com os missionários uma vez por semana. Normalmente na sexta-feira, a gente sentava numa praça onde tinha uma feirinha e era na frente do trabalho da minha tia. E eu via eles quase todos os dias, porque eles faziam o mesmo caminho de ir para o restaurante onde eles comiam, que era perto da minha escola. Então eu cumprimentava eles todos os dias. E aí eu lembrei que aqueles missionários que eu vi na rua naquele dia, eu reconheci eles porque eu via eles todos os dias. Então não tinha como não reconhecer. Aí eu me tornei muito amiga dos missionários e muito amiga de Jesus Cristo. E depois de 2 meses, em outubro, eu assisti à conferência geral. E eu fiz uma oração antes de ir para a conferência. Eu disse, eu só vou me batizar se eu tiver uma resposta nessa conferência geral. Isso foi uma das perguntas que eu fiz. Eu fiz essa pergunta muitas vezes. Eu pedi muitas provas, porque eu sou um pouco questionadora demais. Então, eu fiz muitas perguntas para o Pai Celestial. E ainda bem, ele me respondeu todas. E durante a conferência geral, era como se todos os discursos falassem: você precisa se batizar. E depois de uma semana, eu fui batizada, no dia 11 de outubro de 2019. E foi assim que eu conheci a igreja. E aos poucos, eu tive um testemunho de quase todas as coisas da igreja. Hoje tem poucas coisas que eu não tenho um testemunho, mas eu acredito em todas, porque eu sei que esse é o evangelho de Jesus Cristo. O sentimento é o mesmo, é uníssono. Felicidade, preenchidas, porque agora sabemos a verdade. Eu me sinto muito feliz por saber da verdade, dessas verdades. E o que fazer com todas elas? Vivê-las.
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias me faz sentir muito feliz. Eu gosto de ir aos domingos para a igreja. Não agora, né? Durante a pandemia. Mas eu sei que todas essas coisas são verdadeiras. Eu sei que eu vivo de forma verdadeira. Que assim, todas nós perguntamos e recebemos respostas. E eu sei de todas essas coisas. E eu testifico para vocês que estão ouvindo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, preste meu testemunho que todas nós tivemos uma resposta diferente. A Emily no FSY, a Graziele teve, também ajudou em uma música quando ela estava se batizando. Eu tive meu testemunho, a Maria Letícia teve o testemunho dela. E todas nós recebemos o testemunho do mesmo ser. Todos nós recebemos o testemunho vindo do Espírito Santo. E ele, apesar de formas diferentes, testifica da mesma coisa. Que Deus nos ama. Que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é o reino de Deus restabelecido aqui na Terra. E eu sei que essas coisas são verdadeiras. E eu quero dar o meu melhor. Eu sei que Deus me ama e eu sei que tudo que Ele pede pra gente é pra que a gente seja feliz. Então eu quero dar o meu melhor nessa terra. Eu quero compartilhar o testemunho para que as pessoas saibam que eu sei. Eu quero que as pessoas sejam felizes como eu sou. Eu quero casar no templo e ser feliz eternamente com minha família. Eu quero fazer a árvore genealógica, né? E fazer o batismo vicário pelos meus familiares. E eu quero um dia encontrar o meu Redentor e abraçá-lo. E agradecer por todas as coisas que ele já fez por mim. E eu sei que será um dia maravilhoso. E eu presto meu testemunho de que todas as pessoas podem sentir isso que eu sinto. Só precisam dar o seu melhor, plantar a sementinha. E tudo terminará bem. Eu deixo meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Vai, porque eu sou a última e vou passar o tempo para a Graziele depois. Tá bom. Eu queria prestar meu testemunho de que eu sei que Jesus Cristo vive. Sei que Ele ama cada um de nós especialmente e nos chama pelo nome. Eu sei que somos especiais para os nossos pais celestiais e que nós temos um propósito na vida. Eu sei que cada um de nós é escolhido para ser feliz e que algum dia poderemos sim ver os nossos criadores. Eu sei que somos muito especiais e que a nossa... Calma. Eu sei que somos muito especiais e que o propósito da nossa vida é entender isso. Eu sei que o dia mais importante da nossa vida é o dia em que a gente entende por que estamos aqui. Eu queria poder fazer com que todas as pessoas do mundo entendessem. Eu sei que a Igreja de Jesus Cristo é a igreja verdadeira. Que o Evangelho foi restaurado e que podemos viver aqui na Terra com alegria e podemos viver ao lado dos nossos pais celestiais. Esse é o meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo, amém. Eu também quero prestar meu testemunho de que eu sei que a igreja é verdadeira. E eu sei que cada uma conhecemos a igreja de formas diferentes. Tivemos nossos testemunhos de formas diferentes, mas todos nós estamos aqui com o mesmo propósito, que é um dia voltar a viver com o Pai Celestial. E com isso a gente sente vontade de compartilhar com várias pessoas. E é isso que a gente está fazendo aqui. Nós mesmo não podemos ir pregar por aí, nem ministrar aos outros, mas nós podemos fazer isso online, igual nós estamos tentando fazer, e tentando tocar várias pessoas com o nosso testemunho e com o que nós sabemos da igreja. Então, pessoal, esse foi o nosso testemunho, nossa apresentação, como conhecemos a igreja, como nos conhecemos. E se quiser saber mais, pode nos seguir no Instagram, pode curtir a nossa página no Facebook. Vai estar tudo escrito nos próximos episódios no nosso blog. O link do blog vai estar no Instagram e no Facebook também. Então nos siga e logo lançaremos mais coisas. Tchau, tchau! Tchau, pessoal. Tchau! Tchau!